Oi, pessoal! Está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Everton, pastor da Chácara Jovem. Uma grande alegria estar com vocês mais uma vez nesse podcast da Chácara Jovem. Esse aqui é o Hangout, um podcast com conteúdo exclusivo. Seja muito bem-vindo a esse espaço de conversa. E está aqui comigo o Ricardo Augusto. E aí, Ricardo, tudo beleza, meu caro? Belezinha, meu amigo. Bom demais estar com o pessoal aqui. Como grandão. Vulgo, né? Vulgo. Ou Ricardo Augusto, já que tem um outro Ricardo aqui na chácara há mais tempo que eu. Que coisa, né? Exatamente. Muitos Ricardos, né? Seja muito bem-vindo aí com a gente. Muito legal, cara. Tá Obrigado pelo convite. Valeu, mano. A gente vai conversar sobre essa temática do ano que a gente tem percorrido desde janeiro desse ano, conversando sobre o tema ser. E esse mês de junho, especificamente, nós estamos conversando sobre o tema Novo Ânimo. Você já deve ter visto um ou dois devocionais aí circulando nas nossas redes sociais e com algum texto ou outro também. Então, a gente está gravando esse podcast no final do mês, no último sábado nós estaremos recebendo o Guilherme Amarino, também conversando sobre essa temática. Então, mês de junho de 2020, durante a pandemia, novo ânimo é o que nós precisamos para esse período. E, como um bom formado em letras, eu trouxe aqui a origem desse nome ânimo, né, em português, que vem do latim animus. Animus, você já deve ter usado alguma vez. Significa alma, espírito, opinião, intenção, é o que nos caracteriza enquanto seres humanos. Ser animado é mais do que ser uma pessoa alegre, por isso que a gente usa normalmente, né? Fulano é muito animado, né? É ser vivo, né, Ricardo? É ser vivo. É mais profundo que isso, né? É muito mais profundo. Então, é exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui. Fique com a gente. O que você faz para não perder a esperança? O que você faz quando a sua esperança está praticamente esgotada? Como que você recupera a esperança quando você sente que chegou no fundo do poço? Para onde é que você olha quando tudo à sua volta, na sua vida, na sua profissão, na sua família, na sua saúde fica perdido e não resta nada? Ou ainda, né, Everton, para onde as pessoas olham em meio à pandemia, né? Aonde encontrar esperança nos dias de hoje. Exatamente. E para onde a gente consegue ter como fonte da nossa esperança em dias que a gente parece que não pode nem ligar a TV direito, né? Não pode sair de casa, não pode fazer nada. E aí, onde a gente consegue essa energia, né? Onde que você está conseguindo essa energia, essa esperança para conseguir viver durante esses dias? Eu quero trazer aqui com a gente, além da presença do Ricardo Augusto, as palavras do profeta Jeremias em Lamentações, que descrevem o momento em que um homem, ou melhor, uma nação, chega ao fundo do poço. Né? Para quem conhece um pouco das Lamentações, da própria história do profeta Jeremias, sabe que ele viveu num período muito complicado da história de Israel, especialmente Judá, o Reino do Sul, e Jerusalém, quando é sitiado, né? Quando Jerusalém é sitiado e acontece o exílio da Babilônia. Né, Ricardo? Você lembra desse período? O que você consegue descrever para a gente desse momento? Gente, é o período mais doído, né, da história do povo de Israel, né? O exílio é a dor profunda na alma deles. E tanto que, assim, Lamentações de Jeremias, ele, de certa forma, ele usa uma imagem muito pesada, né? Que é a cidade ao morto, a um defunto que está sendo velado. E esse tipo de literatura, esse tipo de imagem para a gente é muito estranha, mas no Oriente Próximo, né, no período aí em que esse livro é escrito, você tem outras literaturas com esse tipo de gênero literário, né, que expressa essa profundidade da dor. Muito bom. E aí Jeremias traduz em palavras, né, o autor de Lamentações traduz em palavras essa dor comunitária que Israel experimenta no verão de 587 a.C., quando a Babilônia derruba os muros e sitia, né, e faz o cerco ali em Jerusalém. Então, pensa assim, você como povo vivia já estabelecido na terra prometida por Deus, tinha ali em Jerusalém o templo onde você se encontrava com o seu Deus,
Em Jerusalém também, a capital da nação, onde se encontrava o próprio templo, o próprio palácio do rei, a própria dinastia de Davi, com os reis ali sendo humilhados, assim, quem lê a narrativa de reis, né, e crônicas também, mas acho que mais reis, mostra muito, assim, a dinastia de Davi, os reis sofrendo uma humilhação enorme, e o sacerdócio sendo manchado. Então é um momento muito difícil, e aí que a gente vê a lamentação, né? Ricardo, conta um pouco para a gente, explica um pouco para nós, o que é a lamentação bíblica, do ponto de vista bíblico. Tá, vamos lá. Essa pergunta eu gostei, hein, Everton? Eu acho que é muito massa, porque quando a gente pensa gêneros literários na Bíblia inteira, a gente tem uma variedade de gêneros e gêneros que a gente não tem na nossa literatura hoje. Uhum. E um deles tem a ver com isso, com lamentação. Então é comum no texto bíblico, na literatura bíblica, a gente encontrar esse gênero literário que leva o povo de Deus, que leva a gente que é discípulo de Jesus, a experimentar do lamento, a gente chorar sim, a gente ter lágrimas nos olhos, mas saber que essas lágrimas, elas não vão cair num deserto onde nada vai florescer. Essas lágrimas, elas são colhidas pelo próprio Deus, né? Todo salmo de lamento, ou toda poesia de lamentação no texto bíblico, ela é marcada por uma profunda confiança em Deus, né? E isso é lindo a gente de pensar, né? É muito humano, né? Porque mostra que a poesia, ou melhor, a Bíblia, a história bíblica e os heróis da Bíblia não estão arrancados do mundo. Eles não vivem orbitando na estratosfera, né? Eles estão conectados com a dor humana, né? Com a vida humana, que é sofrimento. Para mim, Everton, o melhor exemplo que a gente tem disso é do próprio Jesus. Uhum. Jesus, diante do túmulo do amigo Lázaro, o que ele faz? Ele chora, né? E eu fico lendo aquele texto, eu falo, mas por que ele chorou? Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Não precisava, né? Mas, diante de algumas tragédias da vida, o exemplo de Jesus nos mostra que o lamento, o choro, é a única resposta humana possível que está em consonância com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito legal. Então, a lamentação, ou as lamentações, né, são essa forma de protesto humano, que muitas vezes fica entalado na garganta, colocar para fora esse desejo, esse sentimento, essa angústia. É uma forma de também processar a dor, e isso a gente sabe hoje melhor do que nunca, psicologicamente, né, que nós precisamos desse luto, desse processo de dor, de processar, né, o sentimento que a gente tem e não calar, e também a expressão de um momento de confusão, né? Então, uma sinceridade diante de Deus, né? Uma exposição nua e crua da alma. Exato. Legal. E eu queria ler com vocês, então, Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3. Lê pra gente aí, Ricardo, fazendo favor. Opa, vamos lá. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, ânimo. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. É muito bonito, né? Porque é um livro de lamentações e tem uma expressão de confiança no amor, na misericórdia, expressão de esperança, né? Então, assim, isso, gente, não é contraditório, muito pelo contrário. É um ponto específico da lamentação bíblica é justamente a nota e a esperança, a semente de confiança que sempre brota ali no espaço do lamento. Então, assim como o tão certo como o sofrimento e a dor no mundo é a presença do amor de Deus. A dor da gente acaba, como já cantou o próprio Marcos Almeida, né? Toda dor é por enquanto, mas o amor de Deus não. O amor de Deus permanece. Eu queria conversar rapidamente com vocês, passando sobre o livro de Lamentações. Ao fazer isso, eu tenho algo em mente. Eu gostaria de pedir para vocês que estão assistindo a gente, convidar o seu grupo pequeno para, durante esse período aí, lerem juntos o livro de Lamentações. Eu fiz essa leitura hoje, sentei e li Lamentações inteirinho, foi maravilhoso.
Não é um livro tão grande, são 5 poemas, uma poesia muito intensa e é intencionalmente entretecida do começo ao fim, uma estrutura muito linear, organizada, né? Presta atenção nessa estrutura que o Everton vai dar, porque vai ressaltar o texto que a gente leu, beleza? Exatamente. Ó, presta atenção. A forma de Jeremias é uma forma muito organizada, linear, embora o conteúdo seja totalmente desorientado, desorganizado, desordenado, caótico, né? Esse livro cada poema é um acróstico. Um acróstico, tentando traduzir hoje em dia, é aquilo que você fazia quando estava apaixonado, sabe? Pegava o nome da pessoa que você gostava, cada letra dela, e você escrevia uma palavra, assim, ó, né? Como é que é a Thalita aí, ô Ricardo Augusto? Vamos lá, botando você. Exemplo, hein, cara? Thalita, T. Tabuada. Tabuada. Me pegou de surpresa, esse exemplo seu eu não esperava. Amor. Amor. É isso aí que você faz. Você pega a letra e vai fazendo uma poesia, uma frase ou uma palavra com cada letra. E aí, os hebreus eram fantásticos nisso, porque eles pegavam o alfabeto inteiro hebraico e faziam isso. Então, cada um dos 5 capítulos de Lamentações é o alfabeto inteiro poetizado em forma de acróstico. O capítulo 1 fala do lamento e pesar de uma mulher chamada Sião. Então, ela é uma personificação da cidade, né? A cidade se transforma numa mulher e fala assim, ó, aquela que era a princesa das províncias agora se tornou uma escrava. Esse é o capítulo 1, né? Esse é o tipo de literatura, de poesia. Imagem que aparece, né? De imagem, né? O capítulo 2 fala sobre a queda de Jerusalém e a ira de Deus, mas não uma ira expressa como a ira humana, no impulso, mas um sinal da justiça por causa da opressão e do pecado. Então, o capítulo 2 faz de novo esse acróstico trabalhando a justiça de Deus, ou a melhor, o mal sofrido por Jerusalém, o exílio, como resultado da justiça de Deus em função do pecado do povo. Aí vem o capítulo 3, que mostra um homem que sofre, um homem que vê a aflição trazida pela ira de Deus. Ele clama e faz um lamento que é muito semelhante a Salmos, Jó, até mesmo ao servo sofredor de Isaías 53, que você já deve conhecer também, tem aquela música do Sola. Então, esse servo sofredor, essa imagem de alguém que sofre, de alguém que clama, aparece muito forte no capítulo 3, que nós já vamos voltar daqui a pouco, que é o texto que o Ricardo leu pra gente. O capítulo 4 mostra o cerco de Jerusalém sendo descrito por meio de contrastes. O passado, como que era o passado glorioso de Israel, de Judá, e o presente totalmente embaçado, totalmente... Uma foto de antes e depois invertida, né? Exatamente. É isso que ele faz no capítulo 4. E no capítulo 5 é uma oração comunitária pedindo a misericórdia de Deus. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco, olha e vê a nossa desgraça. É o primeiro versículo do capítulo 5. Mas o que é interessante, Ricardo, que eu notei, é que o capítulo 5, as letras do alfabeto aparecem todas embaralhadas. Olha que interessante. O capítulo 5 não aparece o acróstico assim, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, assim por diante, o alfabeto hebraico. Ele aparece todo embaralhado, possivelmente refletindo a angústia, a alma desordenada desse salmista, né? Do profeta, né? E daí vem o ponto principal nosso, que é o capítulo 3. O capítulo 3 é o centro dessas 5 poesias. 2 de um lado, 2 de outro, e o central, ao invés de 22 versículos, cada um numa letra do alfabeto, são 66 versículos, ou seja, 3 vezes mais, porque cada letra do alfabeto hebraico recebe 3 versículos aqui. Então, Aleph, 3 versículos, Bet, 3 versículos, assim por diante. Imagina, assim, a intenção, o design, o labor para fazer uma poesia como essa. Esse é o tipo de poesia que está presente na palavra de Deus e que traz para nós a esperança e o ânimo que nós queremos. Estamos conversando com vocês aqui hoje. Muito bem, eu trago para vocês aqui o capítulo 3, que é esse centro do
das poesias de Lamentações, e eu gostaria de fazer a leitura também a partir da tradução, do mesmo texto que o Ricardo acabou de ler para a gente. Né? Vamos falar tradução, não. Exatamente. Não, paráfrase feita pelo Eugene Peterson, que ele faz uma versão da Bíblia, ele traz para nós uma releitura da palavra de Deus. Ele é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Não sei se você sabia, Ricardo, o Eugene Peterson fazia as devocionais pessoais dele lendo o original hebraico e o original grego. Cara, existem caras como o Eugene e existe a gente, entendeu? Exatamente. De tradução. E olha a versão, olha a paráfrase que ele fez desse texto de Jeremias. Nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli, disse o profeta. Lembro-me de tudo. Ai, como me lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que me lembro. E ao lembrar, continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno. Digo e repito, Ele é tudo que me restou. Que maravilhoso. Confesso. Sou fã do Eugene Peterson. Maravilhoso demais. Bem demais. Com profundidade, ele consegue trazer a alma, o coração ali do texto, né? O Paulo Freire, que é um educador e filósofo, ele diz o seguinte: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. O que o Paulo Freire está trazendo para a gente é essa imagem de quem esperança, de quem vive, de quem tem ânimo, e resgata para nós o que nós precisamos ter nesse momento, que é renovar a nossa esperança. O que você faz quando você está se sentindo sem esperança? O Jeremias fez a opção dele. Dessa confusão toda, ele opta por esperar ou pensar no amor de Deus, né? E isso é muito massa, porque assim, o pessoal tem que ir somando as peças que você está trazendo para a gente hoje aqui, né? Tá falando de lamentações, mas a lamentação bíblica, ela inclui uma esperança viva. E quando você traz a citação do Paulo Freire, né, que deu aula lá na Faculdade de Educação, onde eu fiz o meu mestrado, eu acho sensacional, porque a esperança bíblica, ela não é uma esperança passiva, que coloca a gente sentado num sofá, com o controle da televisão na mão, procurando um filme no Netflix e esperando as coisas mudarem. Não. Ela é uma esperança ativa, né, que coloca a gente em movimento, em parceria com o que Deus está fazendo na história. Isso, para mim, é sensacional. E saber que essa esperança está no centro do livro de Lamentações, ali, é o coração, é o cerne, cara, é animal. Muito legal. E eu queria, assim, provocar você que está escutando a gente com essas perguntas. A que você se apega quando você não tem mais esperança? Você só espera o problema passar? O que faz você levantar do sofá, se descolar desse momento aí de inércia e fazer alguma coisa em favor dos que estão sofrendo? Porque, como o próprio Karnal disse, né, Ricardo? A pandemia mostrou muito bem a nossa desigualdade. Enquanto a classe média está entediada, a classe baixa, os mais pobres, estão passando fome. Então, o que nós vamos fazer para esperançar? Como nós vamos esperançar? Eu gostaria de falar um pouquinho da figura desse homem, Jeremias. Porque esse homem é, sim, um retrato do que o Paulo Freire está falando. Esperançar. Um filósofo e mártir chamado, vou tentar falar aqui, ele é tcheco, Václav Gardavsky. Ixi, olha só, ele foi morto. Eu acho que não é isso. Eu também acho que não. Ele foi morto em 78. E ele, olha que interessante, Ricardo, ele elegeu Jeremias como seu modelo de ser humano. Modelo de ser humano. Numa campanha contra uma sociedade que planejava cuidadosamente cada detalhe da existência material e eliminava da vida o mistério e o milagre, extirpando assim toda a verdadeira liberdade. Olha o que esse cara diz. O grande perigo
é morrermos antes de morrer, antes que a morte nos sobrevenha como um fato natural. O verdadeiro horror reside exatamente nessa morte prematura, após a qual continuamos a viver por muitos anos. Cara, eu acho esse tipo de frase sensacional, né? Uhum. Porque quando a gente passa pela literatura, a gente encontra ela em diversos grandes obras, né? Por exemplo, Victor Hugo em Os Miseráveis, eu tô lembrando aqui, o Jean Valjean chega uma hora que ele diz isso, né? Morrer não é nada, horrível é não viver. Né? A gente vai encontrar isso em vários outros momentos, e como eu estava brincando com você, né, antes, até no Chapolin Colorado, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida. E apesar de ter esse tom cômico de humor aí no Chapolin, se a gente for parar para olhar, tem um sentido, né? A gente pode perder a vida antes mesmo de ter morrido. Exatamente. E Jeremias experimentou essa quase-morte, experiência quase-morte. Ele estava prestes a abandonar o chamado divino dele, e o chamado dele é maravilhoso. Quem quiser ir ler o livro de Jeremias, é um livro fantástico. E aí ele tem uma experiência que ele está assim, mergulhando na autopiedade, esmagado pela oposição. Ele ouve de Deus. Olha as perguntas que ele ouve de Deus. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Essa é a pergunta com a qual Jeremias se depara quando ele está no fundo do poço, querendo desistir de tudo. Você cansou correndo com seres humanos, mas e quando eu colocar você para correr com cavalos? Nós precisamos perguntar para a gente mesmo, o que eu estou procurando? Uma vida segura? Comida barata? iFood? Uma vida feliz e duradoura? Escapar da morte? Ou será que a gente está procurando mais sabedoria, devoção profunda? Será que diante da primeira oposição, será que diante de uma pandemia, de uma paralisação, uma paralisação da economia, da política, de pessoas saindo na rua e se degladiando, será que a gente vai desistir porque os nossos sonhos e planos não se concretizaram nesse ano? Será que a gente vai viver uma vida medrosa? A resposta de Jeremias foi: eu vou correr com cavalos, mas ele não disse isso verbalmente. Jeremias disse isso com a sua vida. O nome de Jeremias tem um significado: aquele que exalta o Senhor. E perceba que Jeremias, aquele que exalta o Senhor, Yahvé, o Eterno, aquele que se relaciona numa relação de aliança com o seu povo, é a partir dessa relação de aliança que Jeremias obtém a sua identidade. Não é a circunstância de desastre e caos que diz para Jeremias quem ele é. Não é a crise da Babilônia invadindo Jerusalém, não é o cerco em Jerusalém, não é o exílio que define quem ele é. O que define quem ele é a relação dele com Deus. E ele não também se define a partir de uma função. Jeremias era um sacerdote e também atuava como profeta, mas não era isso que o definia. Everton, eu diria até mais. Em dias de pandemia, onde tristeza e ansiedade bate a porta de todo mundo, é fácil que eu posso dizer com certeza que nem o lamento definia Jeremias. O lamento fazia parte da vida e do ministério dele, porque ele sabia quem ele era e quem era o Deus a quem ele servia. Mas ele não era definido apenas por aquela tristeza, um tipo de vitimismo. Cuidado de mim, Jerusalém foi destruída, a Babilônia pegou e levou todo mundo cativo embora, quem ficou aqui foi só o resto do resto. E é interessante que o próprio Eugene Peterson, no livro Correndo com os Cavalos, ou Ânimo, de onde nós derivamos a nossa reflexão desse mês, ele chama Jeremias o mais animado dos profetas. Olha que interessante. O mais animado, o mais humano, o mais esperançoso, o mais profundo, o que mais gera transformação a partir das suas palavras, mais protagonismo no mundo, né? E eu queria trazer uma reflexão aqui, que até quando eu estava conversando com o Ricardo Augusto, ele falou: você trouxe isso aí lá do seu tempo de letras, né? Uma pessoa já disse que poeta não é algo que você... Poeta não é uma coisa que você se torna, ou alguém que você se torna. Todo mundo nasce poeta, mas com o tempo deixa de jogar com as palavras. Então, os poetas são pessoas que nunca deixaram de ser o que nasceram. A pessoa nasce poeta e permanece. É muito lindo, né? Fala a verdade. Jeremias foi esse tipo de cara, só que ele não como poeta, mas como profeta.
Jeremias foi o tipo de pessoa que nunca deixou de ser o que ele nasceu para ser, humano. Há pessoas que, à medida que vivem e passam por atrocidades, injustiças, pandemias, guerras e momentos adversos da vida, elas deixam a humanidade de lado. Jeremias foi esse cara que nunca deixou de ser humano. E olha que dobradinha legal que Jeremias mostra pra gente que faz parte de ser humano, né? Lamento de um lado, esperança do outro. Uhum. Muito lindo, né? Isso é muito bonito, porque é isso que significa ser humano, né? Essas são as estações da vida. Não adianta, gente, eu vir aqui para vocês e a gente trazer uma mensagem, uma reflexão que fala apenas de ânimo um otimismo cego. Não é isso que é ser humano, né? Ser humano é essa combinação e essa esperança que nasce do lamento. Não sei se até é possível dizer que, na verdade, a esperança só existe porque existe o lamento. É do lamento que nasce essa esperança. A ressurreição só existe porque houve cruz. Só existe ressurreição, só existe futuro, só existe esperança porque a morte, a dor, o sofrimento são uma realidade humana. Faz sentido, né? Eu acho que quando a gente perde a capacidade de lamentar, a gente, sem perceber, a gente está abrindo mão da capacidade de esperançar, nas palavras do Paulo Freire, né? Exatamente. É isso que eu estou querendo dizer, que você diz de uma maneira mais bonita. É o meu lado de letras, que eu não fiz nunca. Tá vendo? A esperança não é um sonho, mas uma forma de transformar os sonhos em realidade. É uma citação que eu trouxe aqui que eu não sei de quem é, mas eu achei muito bonito. Não é algo etéreo, não é algo utópico. Isso que é o meu ponto, gente. Nós não estamos trabalhando com uma realidade utópica, nós estamos falando de uma realidade profunda, uma realidade humana. E eu queria até pensar com vocês que tem um crítico literário que traz uma reflexão para nós, dizendo que o ser humano, todo ser humano, né? Nós procuramos um modelo de homem, um modelo de ser humano, no mundo cada vez mais desumano. E nós fazemos isso porque nós queremos perceber melhor o que é ser humano, ou seja, o que é agir como um ser moral responsável e não vivendo à deriva como um objeto inanimado qualquer. Gente, não deixa a pandemia te levar. Não deixa a pandemia te engolir. Você não foi feito para ser um objeto inanimado qualquer. Você não é um sofá que se arrasta com a correnteza. Você não é um carro que passa furacão e leva. Você é um ser humano que tem responsabilidade na história, que pode mudar o curso das coisas. Você pode fazer diferença onde você está. E isso que significa ser humano. É isso que significa ser Jeremias. É isso que significa ser lançado por Deus, né? Esperançar. E à luz dessa citação que você trouxe aí, cara, se alguém pensar que o tema do Chácara Jovem desse mês é um tema, modinha, vamos dar algum tipo de gás assim na galera para o pessoal pegar no tranco porque a pandemia deixou o pessoal down, gente, não é isso. A gente está falando de algo que é profundamente bíblico. Tem uma teologia sólida arraigada aqui. Tem a ver com que tipo de ser humano o próprio Deus nos criou para ser. E eu até pensando nisso, você falou sobre ser humano, eu estou pensando nas reflexões que o Michael Gorin, nosso mestre, trouxe para a gente. A comunidade cristã é esse tipo de povo que resgata o que significa ser humano. Na verdade, é a nova humanidade. É a humanidade restaurada, é a humanidade renovada. Nós somos chamados para ser uma comunidade de fé que anuncia para o mundo o que significa ser humano. O resgate da humanidade está com a gente, né? Nós não podemos perder isso de vista. E eu não estou falando isso de maneira arrogante. Eu estou falando isso até apontando para o que a Bíblia resgata. O Jesus se tornando um ser humano, o ser humano, e trazendo pessoas de volta para a humanidade, que significa essa passagem pela cruz, pela identificação com o sofrimento e também a esperança que nasce aí da sua ressurreição, né? Então, é isso que significa ser filho de Deus, que nós refletimos um pouquinho lá no acampamento, e é isso que significa esperançar, ser humano, fazer diferença, encontrar no amor de Deus, na fidelidade, na misericórdia de Deus, ânimo para nos erguermos e assumirmos o protagonismo no mundo, fazermos diferença.
nós estamos entrando aqui na parte final da nossa conversa e eu gostaria de falar para vocês e continuar afirmando essas realidades. Humanidade é esperançar. E os cristãos deveriam ser os mais humanos entre os seres humanos da Terra, os mais esperançosos diante do caos, né? Os demais esperam, do verbo esperar, mas nós esperançamos, né? Nós precisamos recobrar isso, né? Os neurologistas hoje eles estão dizendo que é o seguinte: o cérebro acredita no negativo imediatamente, mas ele leva pelo menos 15 segundos antes mesmo de começar a acreditar em algo positivo. Na verdade, quando você ouve uma notícia ruim, parece que ela cola na hora. Mas quando você ouve uma notícia boa, parece que ela demora para colar, né? Isso, a experiência dos discípulos depois da ressurreição é muito realidade, né? Parece que ele demora para pegar no tranco de que tudo que Jesus falou era verdade, né? Demora bem mais que 15 segundos, inclusive. No caso demora até mais, né? Como a gente começou perguntando aqui, em que nós temos colocado os nossos olhos? Às vezes a gente coloca os nossos olhos tanto nos jornais, na TV, nas notícias, e de fato isso não é ruim. A gente precisa estar com o pé no chão e saber o que está acontecendo, até mesmo para colocar isso como matéria de oração diante de Deus e atualizar a nossa mente, nosso coração. Mas quando apenas isso está diante dos nossos olhos, isso começa a roubar a nossa esperança de tal maneira que a gente perde a humanidade. A gente começa a ver estatística de morte. Gente, isso vai tirando a nossa humanidade, porque passa assim: morreu 800, morreu menos que ontem. Mano, como assim menos que ontem? Morreu, mas amanhã talvez morra mais. A gente começa a tratar pessoas como número. A gente começa a perder esperança, a gente começa a entrar em parafuso, né? Então, se a gente coloca a nossa mente, o nosso coração apenas no que está acontecendo na TV, apenas nos números, apenas nas notícias, apenas na pandemia, apenas nos problemas, apenas na economia ruindo, a gente perde a capacidade de esperançar. E o que Isaías fala aqui, ou Jeremias, né? Ele fala aqui, ele diz assim: olha, eu me lembro do problema, eu me lembro do caos, eu me lembro das minhas lágrimas, eu me lembro do gosto do veneno, mas o que eu não me esqueço é do amor de Deus. Então nós precisamos nos apegar a isso, nós precisamos ter pessoas do nosso lado, exercitar a nossa devoção, caminhar com o nosso grupo pequeno, alimentar o nosso coração com o amor de Deus, porque é Ele que é capaz de trazer para a gente essa esperança que muitas vezes nos falta, esse ânimo que muitas vezes nos falta, né? Então, aí eu me lembro muito daquele versículo que Paulo escreveu para Timóteo: Deus não nos deu um espírito de covardia ou de coragem. Ele colocou na gente um espírito para que nós vivêssemos como Jesus. E como que Jesus vive esperançoso? Ele vive gerando vida, gerando cura, transformando realidades. Então é esse tipo de fé atuante, esperança atuante que nós precisamos ser. Presta atenção nesse verbo, ser. Não é algo que eu faço durante a pandemia, mas é algo que eu sou ao longo da minha vida. 3 últimas observações e a gente finaliza a nossa conversa aqui. Primeira, Deus espera que eu esperance. Se eu deixar de esperançar, eu vou perder a minha humanidade. Animais, coisas não esperam, ou não esperançam, né? Animais até esperam, né? Um cachorro fica esperando lá o seu dono voltar, né? Mas esperançar é coisa de gente, né? Deus nos deu tudo para que nós pudéssemos sinalizar o seu reino futuro em palavras e ações na história. Esse ponto seu, cara, me trouxe a memória aqui. Ontem eu tirei a tarde para ler o livreto do N.T. Wright, Deus e a Pandemia. É assim, cara, eu vibrei lendo o livro, né? Ele traz muito essa questão do lamento, mas ele faz uma curva para essa esperança ativa, né? E já que você citou o Gorin, ele fala de missão no livro e tudo mais. E tem uma hora, cara, que eu li assim, saltitando, né? Ele pega Romanos 8:28, que é um texto que traz muita esperança para diversos discípulos de Jesus, né? Porque a gente entende que tudo que está acontecendo, de alguma forma ou de outra, Deus vai fazer cooperar para o nosso bem. E o N.T. ele vai para o grego do texto e ele propõe uma outra forma de tradução. Em vez de nós sermos os beneficiários do propósito de Deus aí, nas coisas que estão acontecendo, ele coloca a gente como parte do projeto de Deus para que os outros sejam beneficiados. Olha.
E assim, os argumentos que ele traz assim de Esdras me convenceram, para mim são sólidos e tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Gente, a esperança cristã não é uma esperança que fala, tranquilo, Deus está do meu lado, o resto vai perder. Eu vou ficar aqui de boa esperando. Não, a esperança cristã é Deus, por sua graça, mediante a morte e ressurreição de Jesus, me incluiu no seu projeto. E agora, então, eu faço parte do projeto de Deus de levar esperança, de levar vida para as pessoas. Eu não sou o depositário final, o beneficiário final desse negócio. Eu sou meio. Eu preciso levantar do sofá e fazer alguma coisa. É interessante, né, Ricardo? Porque esse texto bíblico que você está citando, ele já foi usado ele tem sido usado muitas vezes, né, para falar sobre a minha vida, né? Tá tudo ruim na minha vida, mas sabemos que todas as coisas cooperam, então Deus vai fazer tudo virar para o meu bem, né? Quando na verdade não, né? Ele está falando exatamente algo diferente, né? Ele vai usar a minha vida para trazer o bem para o mundo, né? E muitas vezes a fé é usada dessa maneira, um artigo que vai trazer benefícios para mim, e eu sou o projeto final dessa fé, né? Não, a fé, ela nos responsabiliza diante do mundo desesperançoso, né? Segunda coisa, algumas pessoas não se cansam de esperançar. E aqui eu me lembro daquele texto de Hebreus 12, que traz para nós aquela nuvem de testemunhas que olham para nós e nos veem caminhar e olham para nós atravessando uma pandemia e falam, peraí, como assim? Jeremias está lá olhando a gente e falando assim, como assim? Você não enfrentou nem metade do que eu enfrentei? Você não está nem correndo com cavalos ainda e já está cansando? Então, recobra suas energias, renova sua força no Senhor, se anima, levanta e assim por diante, né? O próprio Deus está com vocês, não faz sentido desistir. Exatamente. Não faz sentido perder a esperança. Uhum. E eu não consigo parar de pensar, Ricardo, no Fábio Silva, que esteve com a gente no Festival Solidário. Festival Solidário. Quem ainda não assistiu, por favor, assista. E o Fábio Silva é um empreendedor social, e a história dele é muito bonita. Ele forma uma rede de clínicas odontológicas para pessoas de baixa renda, e assim, depois que eu escutei com mais calma, eu entendi os números que ele estava falando. Porque, assim, quando essa rede, para atender pessoas de baixa renda, ele forma 233 pontos de atendimento no Brasil, com 1 milhão de usuários, 1 milhão de pessoas sendo atendidas por essa clínica. E ele fala que em 2010 teve uma enchente lá no estado do Pernambuco, né? E aí 50 mil pessoas perderam tudo. Ele e o grupo pequeno dele, nós estamos falando de um grupo pequeno, ok, gente? Se mobiliza e arrecada 7 caminhões de colchão para ajudar essas pessoas. E aí é a partir daí que vai nascendo o projeto Um Novo Jeito, Transforma Recife, e aí a coisa só vai, né? A própria ONU reconhece o Transforma como a principal plataforma política de engajamento, voluntariado, solidariedade na América Latina. A Forbes reconhece o Fábio como o principal empreendedor social do mundo naquele momento. Fantástico, né? E assim, ver o amor, e um cara que esperança, do verbo esperançar. Um cara que realmente, assim, ele não tá parado. Se você segue ele no Instagram, você vai ver que ele tá fazendo muita coisa, ele tá se tornando esperança. Eu trouxe aqui uma frase dele que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: o trabalho voluntário mudou minha vida completamente. A forma de enxergar o mundo, onde vou passar as próximas férias, o que nós vamos consumir, quem serão nossos amigos, como vamos criar nossas filhas, o futuro da nossa existência. Ou seja, tem muito mais a ver com algo que o Fábio se tornou do que apenas algo que ele é. Ele aponta para nós a necessidade de nós assumirmos o protagonismo, e nós, jovens, e nós somos as pessoas que têm que fazer diferença nessa história. Nossa geração é profundamente preocupada com as questões do nosso mundo, as questões sociais. Então, nesse momento é que nós precisamos nos levantar e fazer diferença, procurar transformar a nossa cidade, transformar a nossa região e assim por diante, né? Esperançar, trazer esperança, fazer diferença, recobrar o ânimo, encontrar forças no amor de Deus. E eu trago isso a partir de Jeremias, porque esse foi um homem que trouxe esperança. Quantas pessoas já não foram animadas a partir das palavras de Jeremias, que colocou a sua esperança no amor de Deus? Então, se a gente for pensar na história bíblica, né, Everton? Uhum. O livro de Jeremias,
faz parte do cerne da esperança judaica do tempo de Jesus. É verdade. Nossa, muito bem lembrado. E quando os próprios discípulos são perguntados sobre quem Jesus é confundido, quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus pergunta. Os discípulos respondem, alguns dizem o próprio Jeremias. Ou seja, ele era um homem que tinha uma envergadura e uma influência com as suas palavras e a sua vida muito grande sobre a esperança de Israel, da vinda do Messias, né? Certo? Eu falei certo, né? Sim. É isso aí. Exato. Então, a gente precisa ser esse tipo de gente que traz esperança para o mundo. Uma última coisa para a gente não se alongar mais, há pessoas que esperam que eu não desespere. Eu trouxe aqui para vocês uma história que me marcou demais. É uma história que conta que 2 meninos, eles crescem juntos, estudam juntos e se alistam juntos para o exército numa guerra nos Estados Unidos. E aí eles foram para o campo de batalha juntos. Imagina aqueles homens inseparáveis, amigos inseparáveis. Só que aí, de repente, o campo lá de batalha vira fogo, fumaça e apenas um consegue retornar. E aí ele decide voltar para salvar um amigo. E todo mundo começa a dizer para ele não ir. O capitão dele começa a dizer, não vai, você vai morrer, você você está fazendo o ilógico, né? Voltar para lá é se matar. Mas ele desobedece, ele entra no meio do fogo e da fumaça, e aí então, depois de um tempo, ele volta trazendo o amigo dele no ombro, só que o amigo dele está morto. O capitão vira para ele e diz assim, eu disse para você, não vale a pena, você quase se matou, você colocou a sua vida em risco, você me desobedeceu, como que você vai lá e agora traz um cadáver no seu ombro, você estava louco. E aquele homem vira para ele e diz assim, olha, é aí que o senhor se engana, valeu muito a pena. Quando eu cheguei lá, esse meu amigo estava vivo. Ele me olhou e disse assim, eu sabia que você voltaria para me buscar. Tem gente que hoje está se agarrando num único fio de esperança. Tem gente vindo me buscar. E nós somos esse povo que vai buscar as pessoas. Nós somos aqueles que voltam por meio do fogo e da fumaça. Nós somos aquele grupo de pessoas que se arrisca, que vai e põe a sua vida para salvar os outros e trazer esperança e esperançar. Então, nós não temos alternativa senão a de fazermos esperança, de sermos esperança. Se não fizermos isso, nós estamos traindo a nossa humanidade, traindo o Espírito Santo de Deus em nós, traindo o que Deus espera de nós. Então, nós precisamos ser esse ânimo. Quando nós somos alcançados por um novo ânimo, nós não apenas somos tirados do fundo do poço, mas nós começamos a tirar outras pessoas de lá. Nós não apenas temos a nossa esperança recobrada, mas nós também começamos a servir de esperança para os outros. Então, seja esperança para as pessoas ao seu redor, seja esperança para os seus vizinhos, seja esperança através de ligação, liga para alguém, liga para pessoas que estão sofrendo, liga para pessoas que estão sem esperança, faça diferença, se inscreva no nosso banco de voluntariados do Mova-se. É muito fácil, você entra em abre.ai/ban-mova-c, abre.ai/banco-mova-c, ou você entra na nossa página dos jovens, do Chácara Jovem, no Instagram e pede para entrar no banco de voluntários. Compartilha ou coopere com a Caixa de Esperança para levar esperança na igrejamovimento.org. Se cadastra no Transforma Campinas, lá do Fábio Silva. Leva o seu grupo pequeno, assim como ele fez, para fazer diferença. Conversa com o seu grupo pequeno e pergunte como que a gente pode esperançar, como que a gente pode fazer diferença na vida dos outros. Seja esperança, seja um novo ânimo, seja vivo, seja um ser animado em quem o sopro do Espírito Santo está para fazer diferença, para ser diferença, para proclamar o reino, para ser um sinal do reino, não só com palavras, mas com a sua própria vida. Onde você estiver, seja um Jeremias, e traga esperança no meio do caos, lamente, mas também esperança no meio do mundo, em caos, em pandemia, em destruição, em desesperança. Amém? Certo, Ricardo? É isso aí. Bom demais. Muito bom, meu caro. Eu gostaria de finalizar e gostaria de pedir para que você orasse por todos os jovens, todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo esse podcast, para que a vida deles seja impactada por essa conversa, por esse momento. Vamos lá. Eu quero orar por você agora. Deus,
que o Senhor continue cuidando da história de cada um que está ouvindo esse podcast agora, nesse momento, trazendo ânimo, trazendo um novo ânimo, um ânimo que coloca a gente em missão junto com o Senhor, que coloca a gente para experimentar de uma esperança não apenas para a gente, mas uma esperança ativa, que leva vida para os outros, uma esperança que não é romântica e nem utópica, que ela reconhece o lugar do lamento. Uma esperança que faz a gente mais humano, faz a gente mais parecido com Jesus. Essa é a minha oração e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe, gente. Esse foi o podcast Chácara Jovem Hangout. A gente se fala. Tchau. Tchau. Bom demais.